Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do nosso curso introdutório a desenvolvimento iOS. Na aula passada a gente teve uma visão geral de como que vai ser o projeto, a gente conheceu ali um pouquinho sobre o Xcode. Nessa aula aqui a gente vai se livrar dos storyboards e começar a codar a nossa interface ali de forma programática, utilizando a técnica que a gente chama de View Code. Um ponto importante que eu quero esclarecer aqui nesse curso é que a gente vai trabalhar com um framework chamado UIKit. Por que é importante falar isso? Porque a Apple tem dois frameworks ali para desenvolvimento, para criar componentes de interface, que é o SwiftUI e o UIKit. O SwiftUI é um framework novo ali no mercado, que cria interface de forma declarativa, é um paradigma diferente. Já o UIKit é um framework que está aí há bastante tempo de mercado, por isso que ele já é bastante consolidado. E é por isso que é importante. O UIKit, ele tem muito mercado ainda. Então, se você está começando hoje no desenvolvimento iOS, esse aqui é pré-requisito principal para que você consiga a sua primeira oportunidade de mercado, principalmente falando a nível de Brasil. Já o SwiftUI é um framework que promete muito, já está sendo adotado por algumas empresas, mas ele é mais o futuro ali do desenvolvimento do que o presente atual. E foi por isso que eu resolvi trazer esse curso introdutório falando de UIKit, mas nada impede que a gente grave outro curso ali falando de SwiftUI. Se você quiser, não deixe de comentar, porque o seu engajamento vai dizer se a gente consegue trazer mais conteúdos e mais cursos sobre desenvolvimento iOS aqui pro canal. Agora chega de papo, bora pro vídeo, mas antes da gente começar essa aula, eu tenho que reforçar aqui que esse conteúdo ele tem o apoio da Backfront Plus, que é uma plataforma de ensino por assinatura focada em desenvolvimento mobile. Lá você vai encontrar diversos cursos para você se tornar um desenvolvedor mobile, seja iOS ou Android, independentemente do seu nível. Lá tem cursos que vão começar do zero, né, até cursos mais avançados, e eu tenho um cupom de desconto que é o ATEQUITA10. Com esse cupom você consegue 10% de desconto na assinatura do seu plano. O link vai estar aqui na descrição. Agora bora pra aula. Voltamos aqui para o nosso curso e onde paramos na aula passada, a gente parou justamente quando a gente estava criando a nossa interface, utilizando o Interface Builder. Tenho certeza que você já experimentou bastante, utilizou todos os componentes ali para experimentar e ver como que funciona ali os componentes no iOS. E agora a gente vai tirar essa parte visual e trabalhar somente com View Code, que é construir esses componentes de forma programática, através de código e não utilizando esse recurso visual do Xcode, né? Então é isso que a gente vai fazer. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa mudar algumas configurações do nosso projeto, tá? Porque por padrão, quando a gente define que a gente está utilizando o storyboard, ele vai inicializar essa interface através do storyboard como padrão. Então a gente precisa dizer para ele que não, a gente não quer que ele inicialize isso de forma padrão, que a gente vai fazer isso de forma programática. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos simplesmente deletar aqui o nosso storyboard. Se a gente for rodar aqui, vocês vão ver que a nossa aplicação vai simplesmente crashar. Aí, ó. Deu um erro e ele tá falando, a gente não conseguiu encontrar o main, o storyboard main definido, né? E aqui deu pra ver que já deu pra gente experimentar como que funciona a nossa debug view aqui do inspetor. Então aqui a gente consegue ter ali as informações, é claro que essas informações estão bem assim, baixo nível, mas, a nível de memória em si, mas quando você está debugando um crash, você consegue ver exatamente qual foi a linha ali, qual foi o trace ali dos métodos que foram chamados, até você chegar ali onde está quebrando a aplicação, né? Por isso que a gente utiliza essa debug view para poder debugar a aplicação. Voltando ali para o nosso projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é mudar essa configuração. Então, eu venho clicar aqui no meu projeto, e aí eu vou para essa parte aqui que a gente chama de info, né? A sua pode, quando você abrir, ela pode estar selecionada geral por default. É só ir nessa partinha aqui, info. O que a gente vai mudar? Tem algumas partes aqui onde a gente tem referência para o main storyboard. A primeira delas é o main storyboard file base name. Vamos excluir. A segunda delas é o application scene manifest. E aqui na nossa configuração da cena, vamos descer mais um pouquinho, vamos abrindo e aí a gente vai tirar aqui também o nosso storyboard name. Então, ó, application scene manifest, scene configuration, application scene role, item 1, e aí vamos tirar aqui. Eu não sei por que o Xcode não dá uma opção de padrão de você utilizar o UIKit sem essa configuração e a gente tem que tirar isso na mão, mas enfim. Então, se a gente for rodar nossa aplicação, ela vai crashar também, porque eu não tenho, digamos assim, uma
uma view controller setada ali para inicializar o meu projeto. Então, ele não vai ter nada para exibir, ele vai crashar a aplicação. A gente precisa definir isso. Como que a gente define isso? A gente vai aqui no nosso CN Delegate e a gente vai definir a nossa view controller como uma view controller padrão ali, com a view controller principal, que vai ser carregada a partir do momento que a nossa cena é carregada, digamos assim, né? Explicando um pouquinho do App Delegate e o Scene Delegate, são classes fundamentais, componentes fundamentais aí para o ecossistema iOS. O App Delegate é responsável por eventos do aplicativo em nível de sistema, como, por exemplo, inicialização, encerramento, integração de serviços externos e manipulação de notificações. É aqui que você configura as notificações, configurações que devem ser feitas quando o aplicativo é lançado, por exemplo. É no App Delegate que você vai identificar esses pontos do ciclo de vida que precisam de configuração. Já o Scene Delegate é responsável por gerenciar o ciclo de vida e configurações a nível de interface do usuário. E é por isso que a gente configura a nossa window aí, e é por isso que a gente vai setar essa configuração também no nosso View Controller inicial no nosso Scene Delegate. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Aqui ele colocou esse traço porque eu não estou utilizando nenhuma essa variável aqui na frente, então como eu não estou utilizando, ele colocou o tracinho, que é uma variável que, digamos assim, declarei, né, uma constante que eu declarei, mas não estou utilizando. E aqui a gente vai colocar basicamente que a gente vai utilizar a nossa cena. Entrando um pouco mais a fundo em relação à nossa Scene Delegate, ela é um protocolo que precisa configurar a interface para a nossa cena. Então, ela precisa ter uma propriedade chamada window. Essa propriedade chamada window, ela vai ser uma instância da classe UI window, que é basicamente como se fosse o palco da nossa aplicação, onde as nossas view controllers serão ali apresentadas. É por isso que a gente precisa configurar a root view controller. E essa view controller é a view controller principal que é exibida na hora que a gente instanciar e mostrar a nossa UI window. Basicamente, a mesma coisa que a gente fez ali no storyboard. Lembra que tinha a setinha e a gente mostrava a view controller de entrada ali do storyboard? Basicamente, é isso que a gente está fazendo, só que programaticamente. Então, ó, se a gente for olhar no nosso Scene Delegate aqui, a gente tem essa window, que ela é uma variável opcional, né? Esse sinal aqui de interrogação, ele quer dizer que é uma propriedade que ela pode ser nula ou não. Então, isso faz com que você tenha que tratar ela ao longo do código. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha window scene e eu vou criar a minha window aqui. Então, vamos criar a nossa window. E aí, a gente vai passar um frame. O que é um frame? O nosso frame é a nossa definição de tamanho da nossa window, né? E qual que vai ser a nossa definição de tamanho? A gente vai justamente pegar a nossa window scene e vamos utilizar uma propriedade dela chamada coordinator space. E aqui a gente vai pegar o bounds, né? Que praticamente a nossa window vai tomar ali o tamanho de coordenadas da nossa window scene. Eu vou setar a minha window scene como justamente a window scene que eu declarei ali. E outra coisa que a gente vai precisar fazer é setar a nossa root view controller, que é a view controller inicial que vai ser carregada nessa window. Então, root view controller vai ser igual à nossa view controller que está declarada aqui. Só que eu vou fazer isso programaticamente. Então, eu vou basicamente instanciar a minha view controller aqui. E o que a gente vai fazer no final? A gente precisa chamar outro comando aqui, que é make key invisible, né? Que é para a gente tornar a nossa window como a nossa window chave e tornar ela visível, né? Com essa configuração aqui, a gente já vai conseguir rodar o nosso projeto sem o nosso storyboard. Então, retiramos as referências para os nossos storyboards e iniciamos aí a nossa UI window programaticamente. Se a gente for dar o play aqui, beleza, funcionou, não crashou. Só que tá preto, né? Agora vamos ver se a nossa view controller ela realmente está sendo carregada. É só a gente vir aqui, né? E aí tem esse método aqui, que é esse viewDidLoad, que é um método do ciclo de vida da nossa view controller, que é executado sempre que ela é carregada. Então, ele só é executado uma vez. Então, toda vez que a minha view controller é carregada, eu tenho esse método aqui, eu posso colocar as minhas configurações aqui que eu quero. O que eu vou fazer? Lembra que no nosso storyboard a gente viu que a nossa view controller ela tinha uma view padrão e é dentro dela que a gente colocava os componentes? Então eu vou simplesmente pegar a minha view padrão da minha view controller
e vou setar o meu background color, igual eu fiz ali no inspetor, para UI color, vou setar ela para vermelho. Vamos rodar aqui e você vai ver. Vamos rodar aqui e ver como que ficou. Beleza, então a gente consegue ver que, ó, estamos utilizando ali a nossa view controller. Se eu quisesse colocar um breakpoint aqui, eu também colocava, mas é que eu queria mostrar de forma visual, né? Então deu pra gente entender que a gente conseguiu tirar ali o nosso storyboard e inicializar a nossa aplicação sem o nosso storyboard. Eu vou falar um pouquinho sobre outros métodos do ciclo de vida da nossa view controller. Esse é o build load, que ele é executado sempre que a nossa view controller é carregada. Então ele só é executado uma vez. Mas eu tenho também outros métodos que são executados ali no ciclo de vida da minha view controller. Então, a gente tem o build appear. O build appear, ele é executado toda vez que a minha tela aparece na tela. Tipo assim, toda vez que a minha view controller aparece na tela, quando ela está visível, ela é carregada ali. Então, toda vez que aparece, vamos supor que eu vou para uma tela, eu abro uma outra tela e volto para ela, esse método vai ser executado de novo, porque ela apareceu, ela did appear. E a gente também tem outro método que é executado antes, que é o build will appear. Build will appear. Beleza. Ele é executado antes do build appear. E a gente também tem o contrário, tipo, view will disappear. Will disappear. E a gente também tem o view did disappear, ou seja, quando ela vai desaparecer e quando ela já desapareceu. Se eu quisesse, por exemplo, fazer igual a gente fez de forma visual, criar vamos supor, uma view e colocar na tela. Qual método você acha desses que seria o mais indicado para a gente poder fazer isso? Vou deixar você responder mentalmente. Será que se eu colocar na view did appear seria um bom lugar? Só que aí toda vez que eu entrasse na tela ele ia adicionar isso de novo? Então, vamos adicionar na nossa view did load. Como que eu crio isso programaticamente? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá criando uma view. Então, vamos criar uma constante. Essa constante vai ser a nossa custom view. E eu vou criar a minha view. Aí essa medida aqui é para a gente poder criar, ele vai pedir uma posição x, y, largura e altura. Então eu vou posicionar ela no 0, 0, vou colocar ela com 100 de largura e 100 de altura. Beleza. Só que essa view, será que ela já está na minha tela? Não, vamos pensar que a gente fez visualmente. A gente criou a view, a gente arrastou a view e colocou ela dentro da minha view principal da view controller. Então, para isso, eu tenho que adicionar, chamar um método chamado add subview na minha view e colocar a minha custom view. Agora sim, ela vai ser adicionada na tela. Só que ela está sem cor. Vamos colocar uma cor para a gente ver, ter a visibilidade dela na tela? Vamos colocar. Então, vou colocar ali uma background color, vamos colocar preto, né? Aí já vai um atalho bem interessante aqui, ó. Eu posso tanto fazer um UI color black aqui, ou ele também aceita se eu fizer aqui só o ponto. Já tá meio que implícito, né? Agora vamos rodar nossa aplicação e ver como que ficou, né? É porque eu tirei eu tava colorindo o background como preto e eu tirei. Acontece, né? Então, ó, lá na minha view, vou mudar o background color da view principal, vou colocar como vermelho. Então, agora vai estar tudo vermelho e o meu quadrado preto. Beleza? E onde ele apareceu? Na coordenada 0, 0, com 100 de largura e 100 de altura. Show! Eu poderia mudar isso programaticamente, mas não é assim que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente precisa colocar esses posicionamentos de forma relacionada com os componentes da tela, né? E de forma com que respeite a responsividade do meu dispositivo. Então, se eu fosse setar tudo como frame,
tudo com a coordenada exata daquele frame, o que acontece com dispositivos maiores ou menores? Com o tamanho de tela diferente? Como que ele vai se adaptar? Eu vou ter que setar manualmente a posição de cada um. Então é por isso que a gente utiliza as constraints, que é uma forma da gente estabelecer ali relacionamentos em relação a posições e também ao comportamento de como que esse componente ele vai se comportar com um tamanho de tela diferente. Ele vai se expandir, como que vai ser a regra de comportamento em termos de tamanho e posicionamento desse componente. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou explicar um pouquinho de como que funcionam as constraints, que é justamente a forma que a gente tem de estabelecer essas regras ali de posicionamento. Eu vou clicar na nossa launch screen, só porque ela é uma forma visual da gente poder ver, só pra gente mostrar aqui. Ó. Vou buscar aqui a minha view. Tá? E aqui, se eu clicar aqui nesse quadradinho aqui, eu posso estabelecer as minhas regras ali, digamos assim, as minhas constraints. Então, vamos supor, eu quero que ele fique a 100 pixels do topo. E eu quero que fique a 50 da esquerda e 50 da direita. E aí eu quero estabelecer também que a minha altura é 100. Vou dar Enter, ele criou a minha regra. Então, tá vendo que eu tenho aqui as minhas, tá posicionado aqui. Ele criou essas constraints aqui para mim. Então, ele está posicionado a 50 da minha safe area, do topo da minha safe area ele está posicionado 100, e ele tem a medida dele aqui, né? A medida dele, se a gente for inspecionar aqui na parte de constraints, a gente consegue ver todas as constraints do nosso componente, a medida de altura dele é 100. Se eu quiser alterar aqui, eu posso só editar. Isso quer dizer que, independentemente assim do tamanho da tela, ele vai se adaptar. Então, vamos supor, aqui, clicando aqui embaixo, eu consigo simular em outros tamanhos de tela. Então, tá vendo que, tipo, ele respeitou ali o posicionamento? E tá vendo que no iPhone 8 a gente não tem nem aquela status bar diferentona lá, justamente por conta do que eu falei da safe area. Então, vamos voltar lá pro nosso 14. Tá vendo que ele já se adaptou? Né? Então, é basicamente isso. É para que você consiga fazer o seu layout ser responsivo ali de acordo com os tamanhos da tela, que é fundamental. Então, a gente precisa setar essas constraints. Vamos supor que eu não quisesse que ela tenha uma altura definida. Ela vai simplesmente adaptar com a tela. Então, eu posso vir aqui e setar aqui embaixo a minha constraints para ela ficar sendo da parte de baixo também. Então, tá vendo que ela se adaptou, né? Então, ela tem as suas regras de apresentação. Explicando um pouquinho de como que funciona essa adaptação das interfaces no iOS, é o que a gente chama de auto layout, que é basicamente como que seu layout, qual é o comportamento do seu layout para que ele seja responsivo, para que ele se adapte a várias dimensões de tela e também, por exemplo, orientação, assim como a gente vê aqui nessa imagem. Então, por exemplo, para que a gente estabelecer esse comportamento, a gente precisa ter o que a gente chama de constraints, que são as regras, né? E para estabelecer as constraints, a gente tem que ter a referência, que são as âncoras. Então, pensando no auto layout anchors que a gente tem como definição, nós temos, por exemplo, a âncora de topo, que diz respeito à distância e à margem de topo do componente, a âncora de bottom, a bottom anchor, que diz respeito à margem de baixo do nosso componente, leading anchor, que diz respeito a margem de esquerda, trailing anchor, margem de direita, e a gente também tem altura, largura, né, definição dessas regras, e centralização centro Y e centro X ali do nosso componente. Então, através dessas âncoras, a gente consegue estabelecer relacionamentos de posicionamento entre os componentes. Por exemplo, nessa imagem aqui, a top anchor desse componente tem uma distância da bottom anchor desse outro componente. Então, a gente estabelece relação de distância, de constantes entre as âncoras de cada componente ali, e também pensando em tamanhos, âncoras de altura, largura, posicionamento, âncoras de centralização e tal. Então é para isso que servem as âncoras, e aí vocês vão ver que a gente vai utilizar isso para a gente estabelecer essas regras de comportamento do nosso layout. Mas com essa imagem aqui, fica um pouquinho mais claro de quais são as âncoras que a gente pode utilizar e por que isso é importante para que a gente estabeleça a relação entre os componentes do nosso layout. Primeiro de tudo, eu vou deixar isso aqui por enquanto, esse tanto de métodos aqui, mas enfim, eu vou criar uma função aqui para a gente poder separar isso de uma forma melhor. Então,
vai chamar Setup View. E aí já falando que não é uma boa prática você colocar um monte de coisa nos seus métodos de ciclo de vida, né? Então, é importante você ter métodos específicos que representem o que eles querem fazer ali na sua View Controller. Então, aqui a gente vai tirar tudo isso daqui e vamos chamar o nosso Setup View. Fica bem mais organizado. Então, aqui, nosso Setup View. Vamos setar tudo isso, só que a gente vai querer criar as constraints. Então, ao invés de eu setar esse frame aqui, né, eu vou setar ele como 0.0, vou deixar ele zerado, né, e aí eu vou criar as minhas constraints. Nós vamos aqui, NS Constraints, Activate, e ele vai pedir um array de constraints. E é aqui que a gente vai declarar todas as nossas constraints. Lembrando do que a gente fez ali visualmente, vamos criar primeiro a nossa constraint de topo. Então, primeiro eu seleciono eu faço referência ao meu componente que eu estou criando a constraint. Então, ó, Custom View. E aí eu vou setar aqui, ó, Top Anchor, que é a âncora de topo dela. E aí eu vou setar a minha constraint. A minha constraint, ela vai ser... aqui ele te dá várias opções. E aqui a gente vai ser igual a... Lembra que a gente definiu que a gente quer 100 do topo? 100 do topo? Então, vamos lá. Vai ser igual a... Qual que é a minha âncora de referência, né? Eu poderia setar a minha view, né? Vamos supor, a âncora da minha view principal como referência. Então, ela vai estar a 100 de distância da minha view, da âncora de topo da minha view principal, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, considerando que aqui a minha view principal, a gente setou que ela está a 100. Só que aqui a gente setou que ela está a 100 da Safe Area. Lembra que eu falei? Então, tem essa diferença aí também da Safe Area. Nós vamos vir aqui, ó, Safe Area Layout Guide e Top Anchor. Então, na verdade, eu tô pegando a âncora de topo da Safe Area da minha view. E qual vai ser a distância? A constante vai ser 100, né? Então, tá 100 de distância ali do meu topo. Vamos para as outras constraints que a gente tem que criar. Leading, lembra? Esquerda. Ela tá 50 da esquerda e 50 da direita. Então, vamos criar as duas constraints aqui. Custom View. Constraints, leading anchor, a minha âncora. Vamos setar ali as constraints, vai ser igual a minha view, safe layout guide também. Leading vai ser igual a área segura da minha view da esquerda, né? E a gente vai colocar aqui a distância de 50. Mesma coisa vamos fazer para a nossa direita. Grading anchor. Vamos colocar aqui nossas constraints aqui, que vai ser a nossa view, safe layout guide, trading também, que está relacionado à âncora da direita da minha view principal. Vamos colocar 50, mas eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. E a que falta aqui seria a nossa bottom, né? Então, vamos lá. Bottom Anchor, que é a âncora de baixo. Vamos colocar as constraints também. Safe Layout Guide da minha view principal. Bottom Anchor, né? Essa está relacionada à âncora de baixo da minha view principal e 100, porque está a uma distância de 100. A gente vai rodar isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Duas coisas importantes aqui, nesse sentido. Ué, cadê a minha Custom View, hein? O que deu de errado? Primeiro, o próprio componente, quando você adiciona ele numa view, quando você faz isso aqui, quando pega a minha view principal e adiciona ela como pilha, ele vai pegar o frame e transformar isso em constraints. Então, a gente precisa desabilitar isso na nossa Custom View, porque como a gente está setando o frame para 0, ela criou constraints ali para 0. Então, enfim. E para isso, a gente só tem que
que setar esse translates auto-resizing mask into constraints, que é realmente traduzir as máscaras de auto-resizing para constraints para false. Aí já não vai acontecer isso. Vamos rodar aqui que a gente vai ver. Então, sempre que a gente cria componentes programaticamente, a gente precisa setar essa propriedade de translate auto-resizing mask into constraints para falso, porque senão ela vai pegar o tamanho do frame ali e vai criar constraints automáticas para isso. Agora a gente vai ser capaz de ver, né? Só que tem coisa errada. Não era para ela estar adaptando certinho, por que ela tá desse jeito? Por que não tá igual à minha referência anterior, né? Porque tem uma diferença, tá? Uma forma bem visual da gente entender por que as âncoras são negativas em relação ao trailing e ao bottom, né? Se a gente está tendo um componente, dependendo da referência do componente, é o plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, dá para a gente ver que no eixo X, passando daqui para frente seriam positivos, daqui para baixo seriam negativos em relação à nossa referência, como se a nossa referência estivesse aqui no meio, né? Assim como no eixo Y, né? Então, tudo que tá para cima é positivo, tudo que tá para baixo é negativo. Então, pensando que a gente tem a nossa view lá, e eu quero estabelecer qual que é a trading anchor, né? Qual que é a âncora de trading em relação à minha view principal aqui, né? Dá pra gente entender que essa medida, ela tá negativa. Então, ela tá para cá do eixo X. Porque se fosse para lá, ele estaria aqui para frente, né? Esse quadrado, ele passaria para frente. Então, ele estaria para fora ali do limite que eu estou estabelecendo. Então, quando você pensa nos eixos, fica mais fácil entender por que trailing e bottom, normalmente, eu falo normalmente porque depende muito de que componente você está se relacionando, né? Mas normalmente são valores negativos. Então, sempre quando você for pensar nisso, lembra do plano cartesiano que fica mais fácil de entender. Então, ó, a minha trailing vai ser menos 50 por conta do eixo X e Y, e o meu bottom vai ser menos 50. Se a gente tocar aqui, vamos ver. Agora ficou certinho, certo? Então, recapitulando o que nós fizemos. Criamos a nossa view programaticamente, né? Setamos aqui a propriedade translate auto-resizing into mask into constraint para false. Adicionamos essa custom view na nossa view principal e criamos as constraints de posicionamento para ela. Tem uma forma melhor de fazer isso, de estruturar o nosso código, e eu vou mostrar isso aqui agora. Então, ó, primeiro, é uma boa prática que a gente separe o método de setar essas constraints. Então, para deixar tudo mais organizado, e você vai ver que ao longo do projeto a gente vai criar vários componentes, e aí se a gente ficou colocando isso tudo numa classe, numa função só, isso vai ficar realmente ilegível. Então, vamos criar uma outra função, que vai ser basicamente set constraint. O que essa função vai ter? Tudo relacionado a setar as constraints da minha view controller. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Beleza. Só que tem um problema, né? A minha custom view, ela tá declarada aqui dentro da minha classe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Vou declarar a minha custom view aqui em cima. Então, ela vai ser acessível a todo o escopo da minha classe. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou citar ela como privada, né? Porque assim, até o momento eu não tenho nenhuma outra classe que precisa acessar ela, então eu vou tornar isso como privado. Então, se trabalhar com níveis de acessos primeiro mais restritivos, depois se você precisar abrir esses níveis de acesso, né, público, etc., aqui ela vai estar como privada. Citar as minhas constraints. E aqui dentro do meu setup view, eu vou chamar o método de set constraints. Beleza? Tem outra forma que eu gosto de fazer também, que é basicamente setar a hierarquia, um método específico para setar a hierarquia da minha view. Então, aqui, ó. Então, aqui é um método que eu utilizo só para adicionar os componentes dentro da hierarquia das views. Então, eu vou adicionar os componentes somente nesse método. Vou chamar aqui ele. Opa, set hierarchy. Beleza? Então, aqui no meu setup view ficou somente as configurações ali de cor, etc e tal. E aí eu tenho outros métodos específicos para cada necessidade ali, para poder fazer o setup da minha view, certo? Ainda tem como melhorar isso,
porque aqui eu estou declarando a minha variável aqui, declarando essa minha propriedade aqui, já criando a view. O que acontece? No momento que eu estou declarando aqui essa minha constante, essa minha custom view, eu já estou criando esse componente. Mas pode acontecer de você trabalhar com uma interface que tem vários estados, que você não necessariamente precisa criar o componente quando você está declarando a variável. Vamos supor que, imagina, por exemplo, uma tela onde você tem uma pop-up e ela só aparece em um momento específico. Você não precisa criar pop-up na inicialização da tela, por exemplo. Então, você poderia criar um componente que ele fosse, digamos assim, que ele fosse criado só quando houvesse a necessidade. É por isso que a gente tem o que a gente chama de lazy var. Explicando um pouco o que é uma lazy var no Swift. É como se fosse, ao pé da letra, uma variável preguiçosa mesmo. Porque ela não é inicializada quando eu faço a declaração da variável. Então, ela vai ser inicializada quando eu fizer a primeira referência a essa variável. E para isso, ele vai executar esse primeiro bloco de código aqui. Então, esse bloco de código vai ser executado quando eu fizer referência à minha property name pela primeira vez. E ele vai ser executado somente uma vez. Isso quer dizer que a gente consegue otimizar, porque não necessariamente eu estou instanciando essa variável na memória, quando eu estou declarando ela, mas só quando eu preciso dela. Por isso que é uma boa prática utilizar a lazy var para que a gente consiga declarar esses componentes de interface. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, ó, vamos mudar para private lazy var, né? Tudo que a gente precisa fazer é setar o tipo dela igual. Vamos abrir aqui e precisamos retornar um valor. E aqui, vamos retornar esse valor aqui. Quando eu fiz dessa forma, criando a minha lazy var, então ela só vai ser, eu só vou criar a view de fato, só vou instanciar isso de fato, quando eu fizer a minha primeira referência para ela. Então, não necessariamente ela está alocada ali na minha memória, ela só está declarada. E aí eu já consigo otimizar bastante. E uma coisa que eu gosto de fazer é colocar toda essa configuração dentro da configuração da minha lazy var, que aí, digamos assim, fica tudo bem distribuído. Então, como que a gente pode fazer isso? Ó, vou criar aqui, ó. Aqui eu criar a view, né? Aqui eu vou só colar aquelas configurações que eu tinha lá. Da view, vou trocar aqui o nome. E aqui eu dou o retorno nessa view que eu criei. Então, como que ficou a minha lazy var? Eu instancio aqui dentro, seto todas as configurações dela e retorno essa view. Então, primeira vez que eu chamar essa minha custom view, fizer referência para ela, ele vai executar justamente todo esse código que está aqui e vai retornar ali a minha view. Então, ele vai executar somente uma vez, né? E aí eu consigo otimizar. Então, bom, vamos dar o play aqui. Bora dar o play. Perfeito. Então, agora eu já estou com a minha custom view criada programaticamente, utilizando a lazy var, porque aí eu posso executar isso só quando instanciar, isso só quando eu realmente for utilizar ali no meu código, consigo otimizar. Aqui eu estou setando as constraints, aqui eu estou adicionando ela na hierarquia da minha view. E tem outro ponto bem importante aqui, que a gente vai ver aqui, já testando ali, é que, ó, se eu não adicionar a minha view dentro da hierarquia, não vou chamar esse método aqui. O que acontece? Esse é um erro muito comum. Por que crashou? Olha, não foi possível ativar uma constraint para a âncora e tal. Aí ele está dando aqui a referência da âncora na memória. Por quê? Porque eu estou setando a âncora da minha custom view em relação à minha view principal aqui. Só que a minha custom view, ela nem está na hierarquia da minha view. Então, eu não consigo setar constraints se eu não adicionei os componentes na hierarquia. Então, sempre setar a hierarquia antes das constraints. Então, se você setar constraints para um objeto que não foi adicionado na tela, isso vai, consequentemente, dar erro. Então, voltando aqui para cá. Perfeito. Agora temos a nossa tela com nossa primeira view criada programaticamente. O que a gente vai fazer em seguida? A gente está criando coisas aleatórias aqui. Então, a gente vai começar, na próxima aula, a criar o nosso aplicativo de forma programática, com view code. A
utilizando essa técnica do View Code. Agora já tem todos os meus métodos separados, agora eu entendi sobre o ciclo de vida da aplicação, né? Quais são os métodos que eu posso executar, por que eu não coloquei esse setup view dentro do meu build de Appear, né? Porque eu coloquei no meu build de Load, porque ele é executado somente uma vez ali, quando a minha tela é carregada, né? Então, agora que a gente entendeu tudo isso, vamos partir para a mão na massa ali e começar a construir nosso projeto de fato, começar a transformar aquela interface em componentes aqui em código, criando a nossa aplicação. Então, até a próxima aula, para eu não esquecer, vou comitar tudo isso que a gente fez aqui. Então, eu fiz o setup do View Code, né? Tirei ali o storyboard, etc. Vamos publicar a minha branch. E aí, a aula já está acessível para você. E eu sugiro que você experimente bastante. Comece a criar muitos componentes, coloca na tela, também faça isso de forma... teste ali as constraints, o que você pode utilizar, entenda como que funciona. Afinal, eu mostrei somente um tipo ali de regra, né? Que é igual a, mas tem outras. Tem menor que, maior que. Você pode utilizar outros termos de comparação nas constraints para poder criar suas regras. Eu sugiro que você experimente isso e a gente se vê na próxima aula.